meus irmãos e minhas irmãs, meus queridos, tudo bem com vocês? Mais uma vez estou aqui para trazer o estudo sobre os hebreus israelitas, a verdadeira história dos hebreus israelitas. E eu fiz 3 vídeos, 3 partes, né, falando sobre essa história, só que essas 3 partes só foi referente à introdução desse estudo, tá? E hoje nós vamos entrar numa parte muito importante que se chama a aparência física de Israel, tá? Tudo bem com vocês? Eu me chamo Tatiana, para quem ainda não me conhece. Então, meus irmãos, nós vamos lembrar que no vídeo anterior nós terminamos com a leitura de Deuteronômio, capítulo 28, versículo 46, onde é citado uma marca. E nós vamos recordar aqui sobre a leitura do livro de Deuteronômio, e finalizou o 3º vídeo, foi a leitura de Deuteronômio, capítulo 28, versículo 46, tá? Que finalizou falando sobre esta marca. Vamos relembrar? Deuteronômio, capítulo 28, pegue lá a sua Bíblia, está aqui, ó, a minha, né? Deuteronômio, capítulo 28, versículo 46. Vamos ver, vamos lembrar o que é que está escrito nesse capítulo, nesse versículo, né? 46. Olha o que vai dizer aqui no 46. E serão entre ti por sinal e por maravilha, como também entre a tua semente para sempre. Ou seja, é um sinal que o povo hebreu recebeu, né? E que ia passar também para a sua semente, para a sua descendência para sempre. É o que está dizendo em Deuteronômio. E hoje nós vamos começar uma outra história que vai falar sobre a aparência dos hebreus, tá? Que está relacionado com esta leitura que acabamos de fazer. Então, meus queridos, vamos lá. A aparência física de Israel. Vamos ver essa aparência do povo de Israel. Os hebreus e os filhos de Cã são Cush, Mizraim, Put e Canaã. Isso está lá em Gênesis, capítulo 10, versículo 6. Vamos conferir? Todas as vezes que as escrituras for citada, nós vamos conferir dentro da escritura. Nós vamos fazer essa leitura para que não fique nenhuma dúvida de que o que eu estou trazendo aqui, dentro deste site de estudo sobre os hebreus israelitas, tudo que eu estou falando aqui está nas escrituras. Então, Gênesis capítulo 10, versículo 6, vai dizer sobre os filhos de Cã. Olha só. E os filhos de Cã são Cush e Mizraim e Put e Canaã, tá? Então, nós já estamos conferindo aqui que os filhos de Cã são 4. Cush, Mizraim, Put e Canaã, tá? Então vamos lá, continuando. Durante anos, os estudiosos, teólogos e arqueólogos têm debatido a resposta para a pergunta. Que pergunta foi essa? Como era a aparência física dos antigos israelitas? Você já se questionou como seria a aparência desse povo? Antigamente, o povo da Bíblia, o povo verdadeiro israelita? Embora as escrituras e outros documentos históricos darem várias evidências que confirmam a aparência física dos israelitas, grande parte desta informação ainda é desconhecida para a população em geral. Durante anos, os estudiosos, teólogos e arqueólogos têm debatido a resposta para a pergunta. Olha essa pergunta que eles debatem entre si. Como era a aparência física dos antigos israelitas, tá? Eles perguntam, como era essa aparência deles? Como era, né? Embora as escrituras e outros documentos históricos darem várias evidências que confirmam a aparência física dos israelitas, grande parte desta informação ainda é desconhecida para a população em geral. A crença popular hoje, entre os cristãos estudiosos e teólogos, é que o povo conhecido como os judeus Askenazim são os descendentes diretos dos antigos israelitas. Mas isso pode ser comprovado sem sombra de dúvida? A resposta é não. Não tem como comprovar que eles, os judeus Askenazim, são verdadeiros judeus israelitas. Não tem como provar. Da forma como eles defendem, não. Agora vamos ver. As escrituras, que serão nossa fonte principal, apoiadas pela história e pela arqueologia, provam que esses judeus não são os descendentes físicos da antiga nação israelita hebraica. Não são, tá? Não são. Eles dizem que são, mas não são. E a própria escritura fala sobre isso. Vocês vão lembrar que nós fizemos a leitura dentro das escrituras dizendo que eles se dizem ser judeus, mas não são. Mas são da sinagoga de Hassatã. Vocês lembram dessa leitura? Se vocês não lembram, está na parte 3, no vídeo parte 3, tá? Que é falado sobre isso. Então vamos lá. Além disso, as escrituras revelam quem são os verdadeiros descendentes. Olha que coisa linda, meus queridos. A própria escritura vai revelar para você, para mim, para todos nós, quem são os verdadeiros descendentes. A resposta pode deixá-lo em estado de choque. Porque assim eu fiquei quando eu comecei a estudar esse site. Eu também fiquei em estado de choque, né? E é um estado de choque para que a gente acorde.
pro tanto de mentiras que foram trazidos para nós, tá? Então vamos lá. Israel é mencionado nas Escrituras mais de 2.500 vezes. As Escrituras contêm toda a história dos hebreus. Na verdade, nenhum outro povo sobre a face da terra tem uma história registrada tão extensa, nem mesmo os antigos egípcios. Tudo o que precisamos saber sobre os antigos hebreus encontramos nas Escrituras. Nas Escrituras. Então, meus queridos, quando a gente terminar esse estudo, não é para ficar nenhuma sombra de dúvida, a não ser que você não crê na palavra do nosso Criador. Se você crê na palavra do nosso Criador, meu querido, vão se abrir novos horizontes na sua mente. Você vai acordar, você vai despertar de todo o engano que foi enfiado goela abaixo em nós. Tá bom? Vamos continuar. Então, até aqui, nós estamos tendo a convicção de que todo esse estudo vai ser baseado dentro das Escrituras, tá bom? Vamos examinar esses fatos, a informação que até hoje permanece desconhecida ou oculta para muitos leitores da Bíblia, tá? E eu digo mais, eu vou mais longe. Desconhecida para quem não conhece nem a Escritura. Oculta para aqueles que leem, mas não examinam as Escrituras. Existe uma diferença entre ler a Bíblia e examinar a Bíblia, tá bom? Israel na terra do Egito. Gravem bem esse título que eu acabei de ler. Israel na terra do Egito. Vamos lá. A história da nação israelita começou no Egito, que é a terra de Cã. O Egito é a terra de Cã, tá? Eles entraram no Egito em um total de 70 pessoas, incluindo Yosef, ou seja, José. Tá? Incluindo José, Yosef, sua esposa e 2 filhos que já estavam no Egito. E quando deixaram o Egito, já somavam mais de, sabe quantos, meus irmãos? Mais de 2 milhões de pessoas. Entraram 70 pessoas no Egito. E quando eles saíram do Egito, os israelitas saíram do Egito, saíram mais de 2 milhões de pessoas. Entendeu? Olha o tanto que se multiplicaram o povo de Israel dentro do Egito, tá bom? Gravem bem o título, vou repetir: Israel na terra do Egito. Vamos lá. O antigo Israel passou 430 anos no Egito. Mais da metade desses anos, eles desfrutaram do favor e da boa vontade dos egípcios. Mas o restante desses anos, eles foram escravizados e terrivelmente maltratados por eles, pelos egípcios, tá? Olha só, eles passaram 430 anos dentro do Egito. Só que uma parte desse tempo, eles foram bem tratados. A outra parte não. A outra parte eles foram escravizados, tá? Que foi aí que se levantou um clamor do povo de Israel, e esse clamor chegou até o trono do nosso Criador para que ele viesse e libertasse o povo daquela escravidão, tá? Muitos fazem confusão e pensam que Israel foi escravo durante esses 430 anos. Mas isso não é verdade, tá? Não é verdade. Yosef, José, era governador do Egito, vice-faraó. E ele trouxe os israelitas como convidados de honra, viu? Que são os parentes do governador, parentes de José, tá? Com o passar do tempo, Yosef, José e o faraó da época dele já haviam falecido. E aos poucos, o prestígio dos israelitas foi acabando. Ou seja, enquanto José, como governador, estava no Egito, eram tempos bons. Depois disso foi que começou toda a perseguição, os maltratos, a escravidão. Ou então, você já está ciente do que eu estou falando. Quantas vezes a gente ouviu pessoas dizer que o povo de Israel passaram 400 anos escravos no Egito, né? Mas aqui está deixando bem claro que não. Eles não foram escravos esse tempo todo, tá? Por quê? Porque teve um período de José que foi um período bom, tá bom? Só que esse assunto nós vamos falar depois. Sobre esse assunto nós vamos falar em outro vídeo, tá bom? Vamos continuar. Um dos aspectos que as Escrituras nos esclarecem sobre Israel é em relação à sua aparência física. Eles descrevem Israel como sendo fisicamente parecidos com os filhos de Cã, tá? Vocês estão percebendo que bem aqui está um mapa mostrando, o mapa mundi, mostrando os 3 filhos de Noé, né? Onde eles se localizavam, cada filho de Noé, onde se localizou, tá bom? Então vamos ver aqui o que está dizendo sobre esse mapa. Cã era um dos 3 filhos de Noé, Noa. Na verdadeira língua hebraica se chama Noa, tá? Cã era um dos 3 filhos de Noa. Os outros 2 eram Shem, ou seja, Sem, e Yafé, ou seja, Jafé. Os descendentes de Noé ocuparam a terra depois do dilúvio, tá?
Os descendentes de Cã são as tribos que se estabeleceram ao redor do continente africano, tá? Os descendentes de Cã, que são as tribos, se estabeleceram ao redor do continente africano. Vocês sabem o que significa Cã em hebraico? Olha só, meus queridos, olha o significado do nome de Cã. Quente, queimado, preto. Tá, meus irmãos? Olha que nós já começamos a destrinchar a aparência física do verdadeiro povo de Israel, tá? É por isso que diz, a gente vai ficar chocado com esse estudo, tá bom? Então, continuando, vamos lá. Cã teve 4 filhos. Vocês estão vendo aqui no mapa. Cã teve 4 filhos. Cush, Mizraim, Put e Canaã, tá? E onde esses filhos de Cã se encontravam? Vamos ver? Cush se encontrava na Etiópia. Mizraim se encontrava no Egito. Put se encontrava na antiga Somália. E Canaã no antigo território de Israel. E esse antigo território de Israel está lá em Gênesis, capítulo 10, do versículo 6 ao 19. Vamos conferir? Vamos ler comigo? Do 6 ao 19? Olha só. E os filhos de Cã são Cush, Mizraim, Put e Canaã. E os filhos de Cush são Sebá e Havilá, e Sabitá e Raamá e Sabitecá. E os filhos de Raamá são Sabá e Dedã. E Cush gerou a Nimrod, viu? O pai de Nimrod era Cush. Eles são descendentes de Cã. Nimrod, descendente de Cã. Vocês lembram, né, de Nimrod? Vamos lá. Cush gerou a Nimrod. Este começou a ser poderoso na terra, Nimrod. E este foi poderoso caçador diante da face de Iarro. Pelo que se diz, como Nimrod, poderoso caçador diante de Iarro. E o princípio do seu reino foi Babel, e Ereque, e Acade e Calné, na terra de Sinar. Desta mesma terra saiu ele à Assíria, e edificou a Nínive, e Reobote-ir, e Calá, e Rezém. Entre Nínive e Calá, esta é a grande cidade. E Mizraim gerou a Ludim, e a Anamim, e a Leabim, e a Naftuim, e a Patruzim, e a Casluim, donde saíram os filisteus, e a Caftorim. Essas leituras se tornam chatas, né? Assim, em relação a estar falando quem gerou quem, muitos acham chato. Mas, meus queridos, o que tem de informação por trás desta leitura, vocês não têm noção, tá? Continuando. E Canaã gerou a Sidom, seu primogênito, e a Et, e a Jebuseu, e ao Amorreu, e ao Girgazeu, e ao Eveu, e ao Arqueu, e ao Sineu, e ao Arvadeu, e ao Zemareu, e ao Amateu. E depois se espalharam as famílias dos cananeus. E foi o termo dos cananeus desde Sidom, indo para Gerá até Gaza, indo para Sodoma e Gomorra, e Adma e Zeboim até Laza. Então essa leitura aqui que eu fiz, meus queridos, é um pouquinho confuso, mas foi para mostrar para vocês os descendentes de Cã. Então, vamos continuar aqui. Nós fizemos nossa leitura, confirmando a descendência de Cã dentro das Escrituras. Agora vamos continuar aqui no site. Os 4 filhos de Cã e seus descendentes estabeleceram-se ao redor do continente africano, o que inclui o chamado Oriente Médio, que também fazia parte da África, tá? Os filhos de Cã são as pessoas do continente africano, que são os antigos egípcios, os etíopes, os somálios e etc. Os israelitas são filhos de Sem. Os israelitas são filhos de Sem, através de Abraham, ou seja, Abraão. Ele é o pai da nação hebraica israelita, Abraão é o pai de Isaac, ou seja, Isaac, que é o pai de Iacove, ou seja, Jacó, tá? Jacó, teve 12 filhos, e esses filhos são os progenitores da nação israelita. As 12 tribos de Israel eram as seguintes. Nós vamos agora saber quem são essas 12 tribos de Israel, tá? Vamos lá. Rúben, Simeão, Levi, Judá, Dan, Naftali, Gade, Azer, Issacar, Zebulon, José e Benjamim. Esses nomes que eu li são os nomes que nós conhecemos em português, mas tem os nomes hebraicos, que são Reuven, Rúben, Shion, Simeão, Levi, Yahudá, Judá, Dan, Dan, Naftali, Gade, Asher, Azer, Issacar, Zebulon, Yosef, José, Benjamim, tá? Talvez eu não tenha pronunciado corretamente alguns nomes, mas estou somente mostrando que os nomes dessas pessoas, dessas 12 tribos, tá? Em português,
tem o nome verdadeiro em hebraico, porque eles eram hebreus. Eles não eram portugueses, eles eram hebreus, tá? Então eles teriam que ter o nome hebraico. Os nomes que nós conhecemos foi devido à tradução da Bíblia, né? Mas nós sabemos que nome não se traduz. Então eles traduziram, colocaram outros nomes e nisso ficou assim, tá? Continuando. Dan foi cortado por desobediência a Iá e porque se uniu a Esaú contra os seus irmãos, tá bom? O Dan foi cortado dessa tribo. Enquanto Jacó ainda era vivo, abençoou os filhos de José, como se fossem seus próprios filhos. Portanto, José, se dividiu em duas tribos, Efraim e Manassés. Por isso hoje, ao invés de contar Iosef, contam Efraim e Manassés, tá? Não se conta José como tribo, conta-se os dois filhos de José, Efraim e Manassés. Cada um dos filhos de Jacó, se tornou uma nação tribal, que constituem a grande nação de Israel. Exemplo, os descendentes de Rubens ficaram conhecidos como a tribo de Ruben, ou Reuveni. Os descendentes de Judá, ficaram conhecidos como a tribo de Yahudá, ou Yahudim. E assim por diante. A nação de Israel são os descendentes de Jacó, cujo nome foi mudado para Israel pelo Altíssimo Yahweh. Isso está lá em Gênesis, capítulo 32, versículo 28. Vamos conferir? Olha o que está dizendo. Então disse, não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Yahweh e com os homens e prevaleceste, tá? Então aqui provando que o nome de Jacó foi trocado para Israel, tá bom? Prova bíblica. Então, meus queridos, esse vídeo de hoje nós vamos ficar por aqui, tá? Nós conhecemos aqui as 12 tribos, nós aprendemos sobre Cã, né? Que significa quente, queimado e preto. Então, assim, hoje nós vamos ficar por aqui para que o vídeo não fique tão longo, tá? E no próximo vídeo nós vamos começar com a história de Yosef, o segundo filho mais jovem de Jacó e o seu tempo no Egito, tá? É aí que a gente vai começar a perceber sobre aquela marca que a gente ouviu falar, né? Lá no livro de Deuteronômio, capítulo 28, tá bom? Em que todos fiquem na benevolência do nosso Criador Yahweh e na suficiência do nosso Salvador Yahushua.